Como é bom um dia após a vitória do nosso Vascão. Ontem deu a lógica, ontem deu Vasco no Caldeirão. Os Coringas de Ramon Dias venceram dentro de casa. E olha, Vascão, uma vitória que tira o Vasco da Gama do Z4. Nós não estamos mais na zona do rebaixamento. Vasco hoje é o 16º colocado e está com o mesmo número de pontos do 17º, 18º e também com um pontinho a menos do 15º, e até o 13º tá todo mundo ali embolado. Uma vitória importantíssima, uma vitória que de fato alivia o ambiente, uma vitória que traz novamente essa confiança para o elenco após uma boa atuação contra a boa equipe do Fortaleza. É uma vitória, meu amigo torcedor, que ajuda principalmente no mental para a decisão que teremos nesse próximo domingo contra a equipe do Flamengo. Sabemos muito bem que clássico é diferente, sabemos muito bem que clássico é um jogo à parte do campeonato. E ainda mais um Vasco e Flamengo, um clássico dos milhões, um jogo dessa magnitude, que uma vitória poderá, além de tirar o Vasco completamente dessa situação de zona do rebaixamento, colocar o Vasco dentro da Sul-Americana e, é claro, elevar a moral, pois é uma vitória contra o seu maior rival. E a gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante, neste segundo vídeo de quinta-feira, após a vitória do nosso gigante Vasco da Gama. Iremos falar sobre a partida de ontem, iremos falar também sobre o atual momento do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro, falar sobre a preparação para esse clássico de domingo, que Ramon Dias contará com reforço e muitas outras informações. Um vídeo bastante movimentado, um vídeo bastante agitado, que é claro, você, torcedor vascaíno, não poderá perder. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos muito bem informados sobre o nosso Clube Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. Estamos aí na meta de chegar à marca dos 112 mil inscritos e contamos, é claro, muito mesmo com a ajuda e apoio de todos vocês. Então já se inscrevam, além disso também deixem aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, que ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. De vascaíno para vascaíno, contamos com você. Tranquilo, rapaziada? Porém, vambora sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Pois ontem, né, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário, o Vasco venceu a equipe do Fortaleza pelo placar de 1-0, com gol marcado aos 13 minutos do segundo tempo por Dimitri Payet. A partida terminou com 48% de posse de bola a favor do Vasco, enquanto o Fortaleza terminou com 52% da posse. A partida terminou com o Vasco chegando 18 vezes ao gol do Fortaleza, enquanto o Fortaleza apenas 12 vezes ao gol do Vasco, e o Vasco dessas 18 acertando 8 finalizações, enquanto o Fortaleza apenas 4, ou seja, mostra os números a superioridade técnica do Vasco nessa partida de ontem diante da equipe do Fortaleza em São Januário. Ontem, os números mostraram que o Vasco foi superior à equipe do Fortaleza. E essa superioridade, é claro, como vinha acontecendo normalmente com o Ramon Dias após o apagão que se deu contra América Mineiro, Santos e São Paulo, fez com que o Vasco conseguisse sair de São Januário com uma vitória importantíssima. Foi um jogo até, na minha opinião, muito semelhante àquela partida contra o Coritiba também em São Januário, onde o Vasco foi muito bem e acabou vencendo pelo placar, porém, de 5-1. Ontem eu acredito que o Vasco só não conseguiu sair com uma goleada de dentro de São Januário, pois o goleiro do Fortaleza jogou muita bola. O goleiro do Fortaleza foi muito bem, João Ricardo, e acabou impedindo o Vasco ali dos primeiros minutos a acabar saindo com um gol à frente no placar. Se o Vasco sai com um gol à frente no placar, a atmosfera que estava São Januário ontem, muito provavelmente Fortaleza se lançando ao ataque, o Vasco conseguiria achar o segundo, o terceiro, o quarto, de uma forma semelhante como aconteceu contra a equipe do Coritiba dentro do Caldeirão. Porém, não importa, de fato, né, os números de gols marcados pelo Vasco ontem. Não importa o placar, importa os 3 pontos. E o Vasco os conquistou. O Vasco, com essa vitória, sai da zona do rebaixamento, chega aí à 16ª colocação do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, enquanto atrás do Vasco tem Santos e Goiás com os mesmos 30, na 17ª e na 18ª colocação, e à frente do Vasco tem Corinthians, Cruzeiro, Bahia e São Paulo
todos aí embolados, principalmente até o Internacional, né? No caso, o Corinthians tem 31 na 15ª, Cruzeiro com os mesmos 31 na 14ª, Bahia com os mesmos 31 na 13ª e o Internacional com 32 pontos na 12ª colocação. Hoje, quinta-feira, entrarão em campo Cruzeiro, que está ali embolado nessa zona de baixo da tabela, Corinthians, que também está embolado nessa zona de baixo da tabela, e Santos. Vou chegar aqui um pouquinho ao lado para vocês darem uma olhada nas partidas que estarão acontecendo hoje. Além desses 3 jogos, também entrará em campo Palmeiras e Atlético Mineiro. Então, jogos importantes aí para o torcedor vascaíno ficar ligado. Querendo ou não querendo, para torcer para Cruzeiro empatar com o Flamengo, a gente jamais torcerá para uma vitória do rival, então o empate tá bom entre Cruzeiro e Flamengo. Torcer para o Fluminense vencer o Corinthians e torcer para o Santos ser derrotado para o Red Bull Bragantino. O Santos perdendo para o Red Bull Bragantino permanecerá na zona de rebaixamento e o Vasco terminará essa 27ª rodada longe do Z4. Então, ontem o Vasco atuou, mas hoje também é para ficar de olho, porque os resultados influenciarão diretamente na vida do Vasco. Caso Corinthians e Cruzeiro percam as suas partidas, o Vasco poderá terminar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, caso vença a equipe do Flamengo, até mesmo na 12ª colocação. Então é realmente uma partida importante, um jogo importantíssimo para o nosso Vasco da Gama, e a gente vai ficar de olho, secando aí esses jogos que estarão acontecendo na noite desta quinta-feira. E olha, Vasco, é muito legal falar sobre essa mudança de chave que o Vasco está tendo com a chegada de Ramon Réu Dias. E olha, é duro, é louco, mas temos que falar. Ramon Dias, eu te amo. Porque se a gente pegar os últimos 11 jogos feitos no Campeonato Brasileiro, o aproveitamento do Vasco da Gama de Ramon Réu Dias é algo completamente sobrenatural, surreal. O Vasco, o torcedor vascaíno, nesse recorte das últimas 11 partidas, tem aí o segundo melhor aproveitamento. O aproveitamento do Vasco é pior apenas do que o Red Bull Bragantino e é melhor do que o aproveitamento de Atlético Mineiro, Palmeiras, Fortaleza, Botafogo, Atlético Paranaense e outros times. O Vasco, desses clubes que hoje se encontram na parte de baixo da tabela, é o clube que tem o melhor aproveitamento no recorte de 11 jogos. É um aproveitamento no número de 64%, para vocês terem noção. 6 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. 2 derrotas para Santos e Palmeiras fora de casa. Um aproveitamento muito bom, que se reflete no ótimo trabalho de Ramon Réu Dias. Não à toa o Vasco hoje sai, da zona do rebaixamento novamente e consegue dar uma respirada para um clube que há 3, 4 meses atrás estava a 9 pontos atrás do primeiro time fora do Z4. Essa era a situação do Vasco e hoje essa é a situação do Gigante da Colina. Um clube que está a 6 jogos invictos, jogando dentro de casa. Das últimas 6 partidas são 5 vitórias e 1 empate, 12 gols marcados e 3 gols apenas sofridos. O Vasco ontem, com mais uma vitória sem sofrer gols, ou aliás, mais um jogo sem sofrer gols, porque contra o São Paulo também o Vasco empatou, porém não levou gol. Terminou aí, desde março isso não acontecia, uma sequência de 2 jogos sem sofrer gols, sem o Léo Jardim tomar gol. Olha a importância do sistema defensivo que o Ramon Dias vem conseguindo ajeitar. Desde março, num jogo que aconteceu contra o Flamengo e no jogo anterior que havia acontecido contra o Bangu, que o Vasco não consegue passar 2 jogos sem tomar nenhum gol. Olha como o Ramon Dias mudou a cara desse time do Vasco atualmente. O Vasco, que já havia vencido o Fluminense, que é um finalista de Libertadores, ontem venceu o Fortaleza, que é um finalista da Copa Comebol Sul-Americana. O Vasco de Ramon Dias não vence qualquer adversário. O Vasco de Ramon Dias vence bons times. E é claro, faz com que seus jogadores joguem. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo da parte da noite. Eu vou separar para falar exatamente sobre cada nome. Mas temos que destacar a partida de Payet, que ontem jogou bola, ontem foi uma peça essencial e ontem mostrou que vale R$1,5 milhão por mês. A partidaça do goleiro Léo Jardim, a partidaça do lateral direito Paulo Henrique, a partidaça do zagueiro Maicon. Temos que falar sobre esses nomes que foram muito importantes na noite de ontem em São Januário. Mas todos eles se dão exatamente pela melhora que Ramon Dias conseguiu dar a esses atletas e dar ao time do Vasco. E Ramon Dias falou na entrevista coletiva sobre a postura do Vasco da Gama. E é claro, dê aí uma olhada no que ele falou exatamente sobre esse novo momento que o Vasco vive no Brasileirão. Yo creo que hay que felicitar a los jugadores porque están creyendo mucho en el trabajo que estamos haciendo. Tuvimos 2 semanas a poder trabajar y sabíamos que era un partido muy difícil de jugar
porque hay muchas presiones, necesitábamos ganar. Creo que tenemos que admirarlo porque en el primer tiempo tuvimos 4 situaciones de gol muy claras para convertirle y no lo pudimos hacer el gol. Pero al tener ese trabajo y esa insistencia que el equipo necesita en este momento, nunca dejamos de creer en el ataque, en buscar el gol, en un partido con un equipo que juega muy bien, que tiene que jugar una final muy importante, tiene un entrenador que hace muchos años que está en Brasil y conoce muy bien el ambiente. Yo creo que el equipo, con el ayuda de la gente, pudimos sobrellevar este partido tan difícil. Creo que es merecido el triunfo porque tuvimos en el primer tiempo, un gran primer tiempo, con situaciones que podían haber sido mucho más mayores en el primer tiempo. En el segundo tiempo se equilibró y fue un partido sufrido hasta el final. Pero contento por el triunfo. Torcedor vascaíno, então muito bom esse momento aí que o Vasco da Gama vive, essa nova postura, uma postura argentina, uma postura que briga, uma postura que quer sempre a vitória e quer sair dessa fase tão complicada. Esse é o Vasco de Ramon, de Emiliano, e esse é o Vasco que nós tanto pedimos durante toda essa temporada de 2023. Ontem uma vitória importantíssima e agora, é claro, focar na partida contra o Flamengo. Porém, antes de entrar nesse assunto de Vasco da Gama e Flamengo, de clássico dos milhões, só trazer algumas informações importantes aqui a vocês. A primeira é sobre ontem, né? Ontem quem esteve presente em São Januário foi o Josh Wander, CEO da empresa norte-americana 777 Partners, acompanhado de Don Dressfield. Ele marcou presença na partida contra o Fortaleza na noite desta quarta-feira. Além disso, também falando em ontem, o que aconteceu após a partida foi Rossi sair chorando. Rossi, após mais uma lesão, muito que se parece com a mesma que ele havia já sofrido, né? E ficou de fora tanto tempo no músculo da coxa. Ele novamente ontem parece ter sentido exatamente a mesma coisa, saiu de campo muito chateado, saiu de campo chorando demais e a gente deseja aí pronta recuperação a Rossi. Expectativa aí que em breve o Vasco divulgue uma nota sobre a situação do Búfalo. Além disso, hoje pela parte da manhã, o elenco sub-23 da seleção brasileira, que hoje que hoje conta com Figueiredo e Miranda, embarcou rumo aos Jogos Pan-Americanos que estarão acontecendo em Santiago, no Chile. Então, muito legal. Desejamos também aqui em nome do canal do Gigante todas as sortes e um bom trabalho tanto ao Figueiredo quanto ao Miranda, que inclusive entrou em campo ontem com a camisa do Vasco. E olha, Vascão, já que puxando num gatilho aqui, falamos sobre Santiago no Chile, vamos falar sobre um chileno, porque hoje pela parte da manhã houve aí um julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Vocês lembram que o Medel, por aquela confusão toda na partida entre Vasco da Gama e Santos, estaria sendo julgado nesta manhã de hoje sobre a possibilidade de ser punido, né, de 4 a 12 partidas. Então, pelo menos uma boa notícia se tratando de STJD, né? O Medel foi absolvido pela expulsão na derrota para o Vasco Santos. Com isso, né, é claro, Medel não pegará nenhum tipo de gancho. Aí a punição que ele teria já foi cumprida, que é um jogo normal de punição, um jogo normal de suspensão pelo cartão vermelho que ele acabou levando. Então o Medel está à disposição para a partida desse próximo domingo contra a equipe do Flamengo. A suspensão automática ele já cumpriu contra a equipe de São Paulo lá no sábado retrasado. Então para a partida desse próximo domingo teremos Gary Medel e teremos também Paulinho Paula. Ver como o Vasco será montado, né? Porque agora temos aí o Zé Gabriel no meio campo, normal. Temos o Paulinho Paula, que não foi titular ontem. O Marlon Gomes entrou na vaga retornando. Temos o Praxedes, temos o próprio Marlon, temos o Peck, temos o Payet, temos o Veguete. Ramon Dias terá dor de cabeça para montar esse time para a partida do próximo domingo contra o Flamengo. Expectativa grande, um jogo decisivo, é clássico dos milhões. É o primeiro, inclusive, de Ramon Dias. E o técnico argentino, torcedor, falou exatamente sobre Vasco da Gama e Flamengo dentro do Maracanã. Falou sobre o técnico do Flamengo, inclusive, o técnico Tite, ex-técnico da seleção brasileira, e sobre a expectativa de atuar pela primeira vez no Maraca, porque contra o Atlético ele havia sido expulso e não conseguiu estar à beirada de campo. Quem esteve naquela partida à beirada de campo foi o seu filho Emiliano Dias. Ramon Dias terá a oportunidade de estar presente dentro do palco do grande estádio Maracanã. Sí, es un gran equipo, ahora tiene un gran entrenador, siempre tuvo, ya sea Sampaoli, y siempre tuvo grandes entrenadores.
El tiempo de recuperación es corto, así que vamos a tener que hacer un trabajo muy tranquilo y prepararnos para este partido tan importante. Y también me va a tocar la posibilidad de jugar en el Maracaná, que el otro día no me tocó jugar, no pude jugar. Pero este triunfo nos da la posibilidad de estar anímicamente bien, jugar un partido duro y vamos a competir. Sabemos que es un gran equipo Flamengo, pero nosotros estamos para competir y pelear y va a ser um grande partido, um grande clássico. E aí, Vascão, será que vai dar Vasco nesse próximo domingo? Deixa aí a sua opinião nos comentários, a sua expectativa, é claro, né, para esse jogo. A gente vai ficar por aqui, né? Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quinta-feira e retornaremos na parte da noite, por volta das 7, 8 horas da noite com Boa Noite Gigante. Contamos sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos no canal, saudações vascaínas.